Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 40. Agradecer ao pastor Adão pelo convite, pelo carinho com que nos recebe. Agradecer a todos os obreiros, dizer que é uma alegria, pastor, estar aqui a primeira vez, operando e adorando ao Senhor Jesus, juntamente com o Senhor, com toda a igreja. Trago a paz da minha esposa, que ficou impossibilitada de estar aqui, de me acompanhar, pastor, devido a um probleminha de saúde que meu sogro teve, está internado, e ela está lá ajudando a minha sogra, está naquela correria, mas eu creio que Jesus também está trabalhando lá, amém? Me acompanha, como já foi apresentado aqui, Marcelo, João, que são amigos, companheiros, são homens de Deus, louvo a Deus também pela vida deles. Gênesis capítulo 40, verso de número 1. Se você encontrou, confirme dizendo amém, por favor. Está escrito assim, Gênesis 40, verso 1 a seguir. E aconteceu depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou os oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Amém? Tome o seu assento aí, em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre a importância da ceia do Senhor na vida de José, e sobre um princípio que está contido em toda a Bíblia Sagrada, que é o princípio de todas as vezes que nós ceiamos, abre-se uma porta espiritual para nós. Nós sabemos que Jacó tivera 12 filhos. Dentre estes, José, segundo Gênesis capítulo 37, era o filho que Jacó mais amava, a ponto de Jacó olhar para José e tecer, confeccionar uma túnica talar, uma túnica comprida de várias cores, com as medidas e o tamanho de seu filho amado. E a Bíblia diz que, entregando o pai Jacó este presente a José, logo todos os seus outros irmãos odiaram-no. Então, todos os seus irmãos, tomados de inveja, por causa do presente que o pai dera ao seu filho amado, ao filho de sua velhice, ao filho que havia saído do ventre da mulher que Jacó amava, a saber, Raquel, todos os seus irmãos começaram a perseguir a José. E a Bíblia Sagrada nos diz que, se já não bastasse tal fato,
Certa feita, José vai deitar para dormir, e quando se levanta pela manhã, ele vem trazendo uma notícia, e esta notícia é um sonho, e ele vai contar o sonho aos seus irmãos, e o sonho ele vai dizer: eu tive um sonho que estávamos no campo, e todos os feixes de vocês se dobravam diante do meu feixe. E então os irmãos que ouviram o sonho vão dar a interpretação dizendo: acaso reinarás tu sobre nós? Outra feita, José vai deitar para dormir e sonha novamente. E o sonho que ele tem é que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. E ele conta o mesmo sonho, e agora é o seu pai Jacó, que também era um sonhador, vai dar a interpretação dizendo: acaso eu, sua mãe e todos os seus irmãos nos prostraremos diante de você? Reinarás tu sobre nós? Aleluia. Então nós precisamos entender algo especial mediante a este contexto da vida de José. José não pediu uma túnica, ele apenas o recebeu. Não foi vontade de José receber a túnica, mas foi a vontade do pai de dar uma túnica diferente para ele. Uma túnica comprida como a que José recebera, naqueles dias somente reis usavam. Pessoas normais não usavam túnicas talar, túnicas compridas, somente reis usavam. Então nós precisamos entender algo aqui. Antes de José ter o primeiro sonho, que era uma profecia para o seu governo, pastor Adão, antes de José ter o segundo sonho, que também era uma confirmação e outra profecia sobre o seu governo no Egito, o pai já estava, sem saber, comunicando no mundo espiritual, através daquela túnica comprida que somente os reis usavam, que José estava marcado por Deus para se assentar no governo do Egito. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas eu vou abrir um parênteses nessa introdução para você entender algo aqui. Antes do pai interpretar sonho, antes dos irmãos interpretarem sonhos, aleluia, Deus já tinha olhado lá de cima e tinha dito: José, eu tenho um plano específico na sua vida. José, eu te marquei para uma obra determinada. Eu tenho um lugar preparado para você que ninguém vai poder se assentar. Só você vai se assentar neste lugar. Não pegou? Então lá vai. O lugar que Deus tem para você é para você e para mais ninguém. Aquilo que o Pai tem para a tua vida, ninguém vai entregar, ninguém vai pegar, ninguém vai tocar, ninguém vai tomar posse do que é teu. Porque o que o Pai fez pensando em você tem o teu número, é o teu modelo, tem o teu tamanho, foi feito para você, é especialmente presente do Pai para a tua vida. Aleluia. Então, aquela túnica comunica muita coisa. Era a primeira profecia para o governo de José no Egito. Uma túnica comprida, e não só comprida, mas ela também tinha muitas cores. Uma diversidade de cores, e essa diversidade de cores apontava para a aliança de Deus com Noé, para a aliança, para o pacto que Deus tinha feito com Noé, porque Deus disse: eu vou deixar como símbolo do nosso pacto, Noé, um arco celeste, que no mundo chamam-se arco-íris, dando honra a uma falsa deusa, uma pseudo-deusa. Mas o arco não é íris, o arco é celeste, porque o arco não é obra de ídolo, o arco é obra do Criador do céu e da terra. Oh, glória a Deus. Então escute isso. Aquela túnica colorida apontava para o pacto, para a aliança que Deus tinha feito com Noé. E aquela aliança era: terei misericórdia e não mais destruirei a terra com água. E a Bíblia diz que o pai Jacó chama José e diz: José,
eu mandei os teus irmãos apacentarem o rebanho, mas eu quero que você vá lá onde eles estão, para que você me traga notícia deles, para saber se eles estão fazendo exatamente aquilo que eu ordenei. Isso aqui é muito forte, porque o pai conhece os filhos que tem. Então Jacó dera uma ordem aos irmãos de José, mas conhecendo os filhos, saberia que eles seriam desobedientes. E por isso, aquele que tinha a túnica diferente, que era o obediente, era chamado pelo pai e escutava do pai: vai lá e seja os meus olhos naquele lugar. Vá lá e me represente naquele lugar. Vá lá e examine se os seus irmãos estão fazendo exatamente o que eu ordenei. Oh, glória a Deus. José, em sua vida, é um perfeito tipo, isto é, um símbolo da vida de Jesus Cristo. Da mesma forma que o pai Jacó chamou a José e disse: vá até os seus irmãos, porque eu sei que estão em desobediência. O pai na eternidade olhou para Jesus e disse: meu filho, tu encarnarás, vá lá até os teus irmãos judeus, porque eu sei que eles... Quando José se achega, a Bíblia diz que os irmãos levantam seus olhos e o enxergam de longe, porque sonhador é conhecido de longe. Vou tentar mais uma vez. Porque quem recebeu a marca de Deus é conhecido de longe. Tá pegando? Então vou tentar mais uma. Porque quem recebeu uma túnica de destaque de Deus é conhecido de longe. Porque quem tem plano de Deus na vida é conhecido por invejoso de longe. Porque quem tem unção de Deus na vida é conhecido por quem o odeia de longe. Oh, glória! Então José estava ainda longe, eles levantaram os olhos e já enxergaram a sua presença. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas eu vou profetizar sobre a vida de quem tem fé para receber nesta noite. Todos aquele, aleluia, que te olham de cima a baixo, que te odeiam, que não suportam olhar você, vestindo a capa que Deus te deu, ocupando a posição que Deus te deu, tendo em mãos o presente que o Pai lhe deu, vão ter que te olhar de longe, te reconhecer e dizer: lá vem o sonhador. Eles olham José de longe, lá vem o sonhador. Ele se aproxima e os irmãos vão dizer: agora é a hora, vamos matá-lo. Parece o espírito de Caim no campo, vamos matá-lo. Então um outro diz: não vamos matá-lo, para não cometer o mesmo erro que Caim, mas vamos lançá-lo nessa cisterna, nesta cova. Você conhece a história, eu estou te introduzindo para a gente chegar onde Deus quer. Ele é lançado em uma cova, e a Bíblia diz que eles armam um plano e dizem: vamos banhar a túnica dele. De novo a túnica. Eles não suportavam a túnica. Oh, glória. Vamos banhar a túnica dele no sangue de um animal que nós podemos matar. Vamos levar ao nosso pai Jacó e dizer: morreu pelo caminho. Uma besta fera o tragou. E a Bíblia diz que estavam passando mercadores ismaelitas, uma caravana dos descendentes de Ismael. Estavam passando exatamente naquele lugar. E a Bíblia diz que eles vendem José como escravo. E não somente o vendem, mas com a sua capa eles cumprem aquele plano. Matam um cabrito, molham a capa colorida de José no sangue e levam ao pai Jacó e dizem: José morreu, José está morto. Para os irmãos carnais, a túnica banhada de sangue
era o símbolo que José estava morto. Para todos no plano terra, olhavam para aquela situação, para aquela capa ensanguentada, o símbolo era: José está morto. Mas a túnica ensanguentada, no mundo espiritual, não comunicava que José estava morto. Pelo contrário, a túnica ensanguentada, no mundo espiritual, comunicava que um sangue inocente foi derramado no lugar de José. A túnica ensanguentada no mundo espiritual era a prova que José estava marcado. Alguém está pegando aqui. Era a prova que José carregaria agora não só uma capa, mas uma capa marcada com o sangue que foi derramado por um inocente em seu lugar. Era para José morrer, mas quem morreu no lugar dele foi outro. Então pode tentar o que for, José vai continuar vivo, porque o sangue iria fazer José chegar no lugar que Deus estabeleceu para que ele chegue. Não pegou? Então lá vai. O sangue de Jesus nesta noite vai fazer você chegar aonde ninguém imaginaria que você iria chegar. O sangue de Jesus nesta noite é a garantia que você não vai ficar pelo caminho. É a garantia que Deus vai te levar até o propósito final que Ele tem na tua vida. Aleluia. O sangue era a marca que garantia a vitória de José. E eu preciso que você entenda isso aqui. O sangue de Jesus é a marca da tua vitória. O sangue de Jesus é o que garante a tua vitória. Oh glória. José agora é levado por mercadores ismaelitas, os descendentes de Ismael, pastor Adão. Mas as coisas não estão no lugar, porque Ismael era filho de Agar, filho de escrava, e José é da descendência de Isaac, da descendência de Isaac, que gerou Jacó, que gerou José. E os filhos de Isaac não eram de escrava, era de uma livre, segundo o apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, as coisas estão fora de ordem. Quem tinha que estar na posição de escravos eram os ismaelitas, mas quem estava na posição de escravo era José, filho de Isaac. Deus estava olhando para aquela situação, como quem diz: José, espera só mais um pouco, porque eu já preparei a casa de Potifar para você. Não sei se você está pegando isso aqui. José foi escravo naquela peregrinação, mas quando ele é vendido como escravo a Potifar, no Egito já, rapidamente Potifar vai colocar ele como governador de sua casa. Não sei se você está pegando isso. O que é isso, pastor? É Deus tratando de colocar todas as coisas no lugar certo. Quem está pegando aqui? Alguém pegou lá atrás? Deus nesta noite está falando com alguém aqui. Aquieta-te, porque eu estou tratando de colocar as coisas no lugar certo. Nesta noite o Senhor está dizendo: aguenta mais um pouco. Se os ismaelitas estão querendo, se os ismaelitas estão tentando te escravizar, aguenta mais um pouco na obediência, porque eu já preparei a casa de Potifar para você, e o propósito se cumprirá na tua vida.
Ele vai à casa de Potifar, vendido como escravo. Rapidamente, Potifar olha para ele e enxerga, ainda que não fosse fisicamente, mas enxerga uma capa diferenciada sobre a vida de José. Potifar diz: não pode ser escravo, e deu o governo para José de toda a sua casa e de tudo que ele tinha. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está pegando isso aqui, mas Deus está falando com alguém. Eu já estou preparando o que você precisa que chegue na sua mão. Então escute, agora José vai governar sobre toda a casa de Potifar. E Potifar era um homem rico, um homem influente. Ele governa muito tempo na casa de Potifar, e você conhece a história. A mulher de Potifar todo dia importunava José: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E ele dizia: como faria tal coisa? Como trairia a confiança de meu Senhor? E como trairia a confiança do meu Deus, fazendo tal maldade? Então o segredo é ser fiel na casa de Potifar, ainda que isso te leve à prisão. Não, você vai ter que pegar isso aqui. José foi fiel, e a mulher, não conseguindo o que queria, diz a Bíblia, armou, aleluia, uma situação. Tentou forçar a José para se deitar com ela, ele não deitou, fugiu dela e ela grudou na sua capa. Mais uma vez, é a segunda capa da vida de José. A primeira ficou nas mãos dos irmãos, e a segunda na mão da mulher de Potifar. Ela chamou seu marido e disse: esse hebreu que tu colocaste como governador dentro de casa, ele tentou se deitar comigo, tentou me forçar a deitar com ele. Potifar, acreditando na palavra de sua mulher, colocou José na prisão. E é aqui que eu quero começar a mensagem de hoje. Ele colocou José na prisão. Então, o que José ganhou sendo fiel e obediente? Prisão. Mas o problema é a ótica com que nós vemos e enxergamos as coisas. Por quê? Porque prisão é lugar desfavorável, porém não permite a prisão. José não sairia da casa de Potifar. Não sei se você está pegando. Quando Deus te tira de um lugar de conforto e parece que você está entrando na prova, pastor Adão já pegou, num lugar desfavorável, você pensa, alguém já levantou a mão lá atrás, já está entendendo? Você pensa, está dando tudo errado, mas Deus está debruçado na janela da eternidade e está dizendo: não, eu só te tirei de lá porque eu tenho coisa maior para a tua vida. Eu tô já pegou lá atrás, eu estou te empurrando para mais perto do propósito. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Talvez você foi fiel na casa de Potifar e estão te caluniando. Deus está dizendo: aguenta firme, porque o propósito e a promessa ainda estão de pé na tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão e adore o nome de Jesus. José vai à prisão e ele está lá. Glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele está preso, encarcerado, só que muito mais próximo do palácio. Você não está pegando isso. A prisão é o lugar mais próximo do palácio que Deus encontrou para colocar José, pastor Adão. Não pegou? Alguém está pegando aqui desse lado. Quando você sai do lugar de conforto e parece que as coisas estão piorando, Deus está dizendo: fica tranquilo, é eu te empurrando para mais perto da bênção e da vitória que eu tenho. José está lá, e o carcereiro sobre José. A autoridade maior na prisão, pastor Adão?
carcereiro. Aí diz a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Capítulo 39, verso 20. E o senhor de José, isto é Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora vem o 21. O Senhor, porém, estava com José. Esse lado aqui pegou. Vou falar para esse agora. José entrou na prisão, mas antes dele pôr a mão na cabeça e dizer: estou perdido, Deus vem no 21 dizendo: o Senhor, porém, estava com José. Pegou? Então lá vai. O Senhor está te dizendo: eu estou com você nesse momento de adversidade. Eu estou com você neste momento de luta. Eu estou com você neste momento difícil da tua vida. Eu não te abandonarei nem te desampararei, diz o Senhor. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Alá promamacanto. Lawa jokanderebedeki alawasi. Oromande rebi andoromanda hasebe alawasi. Lawanjoki mi antropo nagawa sebe alawasi. Orememeki andaravas torebe komanahai. Há uma presença aqui neste lugar. Há um mover do Espírito Santo aqui nesta noite. Nesta noite cadeias estão sendo quebradas. Nesta noite portas estão sendo escancaradas diante de você. E Deus está falando: o que eu determinei em teu favor vai se cumprir. Oh, glória. O Senhor estava com ele. Estou no 21 ainda, vírgula. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Então, pastor Adão, só entre nós, José está na prisão. Ninguém queria estender a mão para José. Ninguém queria tratar José bem. Ninguém queria usar de bondade para com ele. Mas Deus disse: tu achas que está sozinho? Não se engane, porque eu estou contigo. Não só estou contigo, mas vou usar de benignidade para contigo. O que isso significa, pastor? Significa que quando ninguém estende a mão para você, Deus estende a mão dele para você. O que isso significa, pastor? Quando ninguém quer te ajudar, Deus bate no peito e diz: eu sou teu ajudador. O que isso significa, pastor? Significa que quando ninguém tiver um copo de água para te dar, o Senhor vai te dizer: eu vou fazer água jorrar da rocha para matar a tua sede. O que isso significa, pastor? Significa que quando todos não tiverem pão, Deus vai dizer: eu vou mandar o pão dos anjos, o pão da padaria do céu, para você comer, Moisés, para o meu povo comer e para o meu povo se fartar. Glória a Deus. E lhe deu graças. Oh, meu Deus. Deus usou de benignidade e lhe deu graça. Graça é o favor que nós não merecemos. Deus está olhando para José e está dizendo: José, você é obediente. A minha benignidade já é o pagamento pela tua obediência. Mas eu gosto tanto de um filho obediente, José. Quem pegou? Eu gosto tanto de um filho obediente, que a minha benignidade para você vai ser pouco. Eu vou te dar até o que você não merece. Você não está pegando isso não. Deus está dando o favor que Ele não merecia. Eu não sei, alguém pegou lá atrás.
Deus está dizendo: eu não vou dar só aquilo que tu merece, eu vou dar muito mais, porque a minha graça está sobre a tua vida. Pegou? Então o Senhor está dizendo: eu não vou dar só o que tu pede, eu vou dar muito mais do que você pede. Salomão ofereceu 1000 holocaustos para Deus, e Deus disse: pede o que quiser que eu te dou. Ele disse: dá-me sabedoria e conhecimento. Deus disse: porque pedisse sabedoria e conhecimento, eu te dou. Preparo glória, sabedoria, conhecimento, fazenda, rebanho, multiplicação. Eu te dou tudo o que você precisa, porque eu sou o possuidor dos céus e da terra. Aleluia. O carcereiro olhou para José e viu a mesma coisa, pastor Adão, a mesma coisa que Potifar viu: a capa, a diferença. José chegou na prisão. Quem me ouve, diga amém, por favor. José chegou na prisão não sendo cabeça, porque havia um carcereiro. Assim como José chegou na casa de Potifar, não sendo governador da casa de Potifar, mas como escravo. Mas rapidamente, Deus, só entre nós, pastor, Deus tirou José de baixo e pôs para cima. O pastor já pegou aqui, já pegaram ali. Aí chega na prisão, alguém diz: José, agora vai ficar lá embaixo. Aí Deus usa de benignidade e graça. Aí o carcereiro olha para ele e diz assim: pois é, eu vou te tirar de baixo e te colocar para cima. Diz a Bíblia que o carcereiro confiou toda a prisão nas mãos de José. Não pegou? Deus está falando com alguém aqui. Desceu do céu agora, irmão, não trouxe esboço não. No lugar que é desfavorável para você hoje, Deus vai te dar total controle amanhã. E agora José é o governador da prisão. E a Bíblia diz que mais uma vez uma situação acontece, porque o capítulo 40 começa assim: e aconteceu. E o aconteceu de Deus é muita coisa, pastor Adão. Esse aconteceu indica que o que vai ser narrado é algo que vai ficar marcado. Você não está pegando o que eu estou pregando hoje não. Alguém pegou ali atrás. O aconteceu de Deus está chegando para você nessa noite. O que Deus vai fazer na tua história vai ficar marcado. Oh, glória. E aconteceu que o faraó se indignou com o copeiro e o padeiro. Aleluia. José está na prisão, e o copeiro e o padeiro vão ser mandados para lá também. Por quê, pastor? Porque Deus queria abrir a porta da prisão. E para Deus abrir a porta da prisão, Deus conhece os princípios espirituais e sabe que tem que preparar uma mesa diante dele. E o que é a mesa? Pão e vinho. E o que José está recebendo na prisão? Padeiro e copeiro. O padeiro é o que faz o pão, e o copeiro é o que serve o vinho para o faraó. Ah, não. Deus queria abrir uma porta espiritual para José, a porta da libertação e a porta do governo. Então Deus preparou uma mesa diante de José na prisão. Não sei se você está pegando. Se eu fosse você, eu melhorava muito esse glória a Deus nesta noite. Porque caso o Espírito Santo te trouxe aqui e preparou essa mesa diante de você, porque Ele quer abrir uma porta espiritual. Ai, Jocanda. Urabandoque, Anderebedequia. Nesta noite, portas estão sendo abertas no mundo espiritual para você passar. O Senhor está dizendo: eu preparei a mesa, preparei o banquete, eu vou te tirar desta situação, José. Está os dois lá na prisão. Deus preparou uma situação, irmão, para o faraó mandar os dois para a prisão. Eu não sei se você está pegando isso,
mas para cumprir o propósito dele na sua vida, Deus move céus e terra. Deus prepara tudo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 20 que estava Paulo em Troade, num culto como este, ceia. E a Bíblia diz que Paulo está pregando. E Paulo era um pregador que quando pegava o microfone para pregar, era no mínimo 2 horas de mensagem. Paulo está pregando e a Bíblia diz que havia um jovem na janela. Pegou no sono jovem, caiu da janela e morreu. E agora, Paulo vai parar o sermão, vai descer 3 andares de escada, vai abraçar o jovem e vai dizer para os membros da igreja: não se desesperem, porque a alma nele ainda está. Segura para melhorar esse glória aí com entendimento. Depois disso, pastor Adão, a Bíblia diz que Paulo sobe de novo, porque o culto de Paulo era no 3º andar, nunca no primeiro. Você não pegou. A Bíblia diz que há 3 céus: primeiro, segundo e o terceiro. O primeiro é o céu dos homens, o segundo das estrelas, e o terceiro, a habitação do Todo-Poderoso. O culto de Paulo não era terreno e nem astrológico, era acima dos 2, era no terceiro. É a vontade de Deus para a tua vida nesta noite, te levar ao 3º céu, para você sentir o que nunca sentiu, receber o que nunca recebeu e participar daquilo que você nunca participou. Então Paulo sobe e a Bíblia diz que ele vai pegar o pão e partir. E a Bíblia diz: e tendo partindo o pão, em um verso, no verso seguinte, pastor Adão, a Bíblia diz: e o jovem foi levado embora vivo. Você não pegou, alguém pegou aqui. Eu estou dizendo que todas as vezes que ceiamos, abre-se uma porta no mundo espiritual. Paulo abraçou o jovem e disse: a alma nele está, não temam, bora para o culto. Terminou de pregar, tendo dado graças, partiu o pão, em um verso. No verso seguinte, aquele que estava morto foi embora vivo. Pegou. Então abriu-se a porta da ressurreição naquela noite, naquela ceia. E eu quero profetizar para quem tem uma mão para levantar e fé para receber esta profecia. Uma é pouco, levanta as 2. Eu estou profetizando que nesta noite de ceia, o Senhor está fazendo como em Atos capítulo 20, abrindo a porta da ressurreição. Aquilo que estava morto na tua vida vai ressuscitar. Os teus sonhos, os teus projetos, o teu casamento, a tua família está ressuscitando nesta noite, pelo poder desta palavra. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitar, no 3º dia, os discípulos em Lucas 24 estão indo a caminho de Emaús. Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, mas eles estão indo a Emaús. Então Jesus vai interceptar o caminho deles, porque estão indo na direção errada. Para de graça, você não pegou isso aqui, não pega mais nada, irmão. Jesus interceptou o caminho dos discípulos, porque estavam indo na direção errada. Então agora eu posso falar. Jesus nesta noite está dizendo: eu estou interceptando o caminho de alguém. Eu estou entrando no meio dessa peregrinação para trazer você para o caminho certo, para que haja um retorno a Jerusalém. Quem tem ouvidos ouça, para que você volte ao centro da vontade de Deus, que é estar em Jerusalém. Escute, eu vou encerrar. Então Jesus acompanha eles. Jesus prega de Gênesis a Malaquias,
Pregou muito Jesus mais uma vez. E a Bíblia diz que chegando o final da tarde, eles vão dizer: chegamos, fica conosco. E Jesus fez como quem ia mais adiante. Oh glória. E diz a Bíblia: e eles insistindo para que ficasse com eles. Alguém pegou. E eles insistindo para que ficasse com eles. Jesus entrou na casa deles. Não sei se você está pegando. Jesus fez como quem ia mais adiante, porque Jesus sempre vai mais adiante de nós. Mas os discípulos pediram: entra, fica, queremos o Senhor, sem saber que era Jesus, porque a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. E aí eles chegaram aonde? Na mesa. Jesus pega o pão, porque quem parte o pão é a autoridade espiritual. Jesus tinha pregado tanto de Gênesis a Malaquias, pastor Adão, que os discípulos disseram: quem tem que partir o pão é esse aí, porque ele conhece muito. Deram o pão para ele partir. E diz a Bíblia que ele, tendo dado graças, partiu o pão. E depois que ele partiu o pão, a Bíblia diz: e as escamas caíram dos seus olhos. Os olhos são uma das portas que o corpo tem para que a alma entre em contato com este mundo. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Então, os olhos deles estavam fechados, mas na hora do partir, a porta abriu, pastor. Alguém está pegando. E por que a porta abriu? Vou te falar um segredo aqui. Jesus já havia ressuscitado. Nenhuma marca de chicote, de soldado romano, nenhuma marca de lança, nenhuma marca estava sobre ele. Depois da ressurreição, ele só trazia uma marca, que era a marca das mãos. Alguém pegou lá atrás? Então quando ele pega o pão, eles ainda estão pensando que Jesus é um mestre qualquer. Mas quando ele levanta, dá graças e ele parte, os discípulos enxergam. Aleluia. Não, você não está pegando. Os discípulos enxergam aquela marca. A marca que o profeta Zacarias disse que ele vai mostrar aos judeus. E quando ele descer naquele monte das oliveiras, vão olhar para ele e vão dizer: quem és tu? E que marcas são essas das tuas mãos? E ele vai dizer: estas são as marcas com que fui ferido na casa de meus irmãos. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Prepara o louvor aqui, por favor. Olhe para cá. Aleluia. Deus preparou a ceia para tirar José da prisão. Você vai sair daqui valorizando mais um culto como este. Deus preparou esta noite para abrir portas que estavam fechadas na tua vida. Oh glória. Não sei se você está recebendo isso que eu estou pregando, mas eu vou repetir. Nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer: a porta que estava fechada. Alguém já levantou as duas mãos lá atrás, pastor? A porta que estava fechada, eu estou abrindo nesta noite. O Senhor colocou a mesa diante de você para dizer: o tempo de prisão acabou. É tempo de você subir, José, porque o trono que eu preparei já está no lugar para você se assentar.
Não pegou? Existem 3 capas na vida de José. A primeira foi a que os irmãos tomaram, pastor Adão. A segunda foi a que mulher de Potifar tomou. Mas a terceira é a que Faraó vai colocar sobre os seus ombros e vai dizer: você vai governar sobre toda a terra do Egito. Não pegou? A primeira é a capa espiritual, é a mesma que os fariseus queriam roubar de Jesus. A segunda é a capa física, é a mesma que os soldados romanos partiram na hora da crucificação. Mas a terceira é a túnica de glória, é aquela que João no Apocalipse, quando foi arrebatado, viu ele e disse: os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada guma, uma espada afiada de 2 gumes. O seu cabelo é branco como avalã, um cinturão de ouro traça o seu peito, e a sua túnica, essa é branca, é comprida, é longa, porque a túnica que o pai deu para o seu filho. Levante a sua mão para cima nesta